Rapaziada, olha só, a informação é a seguinte, a gente tá com tudo preparado aqui para entrar ao vivo no AM Colorado, mas a informação é que Zubeldia está muito próximo de ser anunciado pelo Internacional de fato. A negociação teve avanços nas últimas horas, a gente falou sobre isso no canal, mas a informação dessa manhã, que foi trazida lá pelo Jason Lisboa em GZH, é que o Zubeldia deve chegar entre esta terça-feira e amanhã, quarta, para já comandar a atividade de amanhã no CT Parque Gigante, tá? Ele deverá ser o treinador de fato do Internacional contra o Juventude no sábado lá no Alfredo Jaconi. Tem detalhes também importantes sobre Ramon Dias, que a gente vai trazer nesse conteúdo a partir de agora. É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Bom, rapaziada, vamos lá. Antes, não esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para que tu não perca nenhum dos conteúdos por aqui. E bora lá falar do Internacional e dessa informação envolvendo o Zubeldia, Ramon Dias e alguns detalhes importantes, tá? Para começar falando sobre o Zubeldia, tá? Já se tinha um avanço das últimas horas, a gente falou aqui no canal, é o técnico de preferência do Inter, os valores foram considerados ok pela direção do Inter, porque ele ganha 1.200.000, vem com um analista, 2 auxiliares e um preparador físico, é basicamente o valor que se pratica no futebol brasileiro, então isso não foi um problema para o Internacional fechar a negociação com o Zubeldia, mas o grande ponto era destravar alguns detalhes burocráticos. E ontem à noite aconteceu uma reunião, a primeira reunião entre Inter, Zubeldia e o seu empresário, e essa reunião foi positiva, tá? Hoje, terça-feira, deverá ter uma última reunião, também via Zoom. Vale lembrar, o empresário do Zubeldia esteve na Europa nas últimas horas, vai voltar para a Argentina, possivelmente vai estar aqui em Porto Alegre nos próximos dias também com o Zubeldia. E hoje vai acontecer uma última reunião para definir alguns detalhes. Tempo de contrato, detalhes mais burocráticos, cláusulas desse contrato, mas está tudo muito bem encaminhado e é bem possível que o Zubeldia possa ser anunciado ainda hoje pelo Internacional, tá? Negócio encaminhado, Zubeldia deverá ser anunciado como técnico do Inter e existe uma tendência de que amanhã ele já esteja no CT Parque Gigante, amanhã quarta-feira, comandando a atividade do grupo de jogadores, e aí vai ter quarta, quinta e sexta antes de ir para Caxias para comandar o Internacional contra o Juventude no Alfredo Jaconi na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Então, podem aguardar, eu acho que vale não o F5 no site, mas já tá bem atento, porque sim, é bem possível que ainda hoje o Zubeldia seja anunciado como técnico do Internacional, tá? Inclusive, eu quero deixar aqui um relato do Gabriel Sá, que é um dos principais, na verdade é o principal, né, setorista de São Paulo, e que inclusive já teve alguns arranca-rabos com o Zubeldia lá em coletivas do Tricolor Paulista, e ele vai falar para vocês um pouco sobre o trabalho do Zubeldia, como que ele é no dia a dia, e a gente vai acompanhar agora o Gabriel Sá, principal setorista de São Paulo, que acompanhou de perto mais de um ano de trabalho do Zubeldia à frente do Clube Paulista. Fala, Lucas Dias, meus amigos que acompanham o canal do Lucas e a crônica esportiva do Rio Grande do Sul, torcedores do Internacional, em geral, Gabriel Sá aqui, setorista do São Paulo, no Arquibancada Tricolor e na Rádio Jovem Pan de São Paulo, para falar em relação a Luiz Zubeldia, possível novo técnico do Internacional, passar algumas informações para vocês. E já dando uma adiantada que para mim é um vídeo um pouco complicado de se fazer, porque quem viu, né, enfim, um pouco da passagem dele, já sabe muito bem que eu e ele tivemos uma briga pessoal ali que acho que extrapolou bastante a, enfim, parte campo, né? Mas vou tentar não misturar para fazer então essa análise e passar para vocês informações em relação ao possível novo técnico do Internacional. Começar do começo, como diria um poeta. Ele chegou numa bucha em 24, que era uma temporada já assentida por muitos como, cara, perdida, que era o ano do Carpini, né, que ele chega ali também, não consegue ir bem em seu começo, cai, e aí vem o Zubeldia do São Paulo, ele já chega em uma bucha que era, assim, gigante, que era o jogo da Copa Libertadores contra o Barcelona em Guayaquil, e vence por 2-0, cria um ânimo, e aí ele fica acho que 11 ou 12 jogos invicto, e gera uma empolgação grande aí ao torcedor. Vem as Copas, Copa do Brasil queda para o Galo, e Copa Libertadores queda para o time do Botafogo, em um jogo doído nos pênaltis, foi bem doloroso para o São Paulino, mas ele ficou muito
isento da crítica muito pelo fato de estar indo bem no Campeonato Brasileiro. A gente acaba conseguindo a vaga direta para a próxima Copa Libertadores por meio do Campeonato Brasileiro, mas ele tem umas críticas ali ao final do ano, né? Acho que os 3 últimos jogos, um contra o Grêmio, inclusive, né? Que o São Paulo estava, enfim, meio largado para o campeonato, estava muito mal já, e gera críticas, mas vira o ano com página virada para o Zubeldia. Campeonato Paulista, né? O São Paulo ganha o clássico contra o Corinthians, mas aí vem os jogos em Brasília, que são um ponto-chave para essa queda do técnico do São Paulo. Ele tem 2 jogos péssimos, né? Com Lucas, Oscar, Caleri, Luciano, todos os feras estavam ali à disposição, e ele empata contra o Velo Clube e contra a Inter de Limeira, que era algo, né? Não dá para você ter empates assim com o nível que foi apresentado pelo São Paulo. Gera muitas críticas ao técnico, mas ele ainda passa. Vem aí a semifinal do Campeonato Paulista contra o time do Palmeiras, em que tem ali um pênalti escandaloso, então não caiu muito na conta dele, mas o São Paulo cai no Campeonato Paulista. Vem a Copa Libertadores, ele vai muito bem, né? Ele sai do São Paulo invicto, né, na Copa Libertadores. Os jogos que ele fez aí fora de casa, ele saiu invicto, ele venceu os 3 aí na fase de grupos, então de fato ele teve essa boa campanha. Mas aí chega o Campeonato Brasileiro, que tem esse medo, né, no São Paulo interno do Z4, né? Nunca caiu o São Paulo, então tem sempre esse temor para as temporadas, e aí ele vai muito mal, né? E a gente pode falar de jogos chaves da queda dele. O empate com o Sport em casa foi algo ruim para o São Paulo, mas principalmente o jogo contra o Mirassol, né, que São Paulo perde feio, e o Vasco também, 4-1 para o Vasco, que foi o seu último jogo à frente do São Paulo. Já não tinha mais muita conexão com o time em si. Mas aí a queda dele explicada para vocês então. Ele joga em 4-3-3 ou 4-2-4, que era alvo de muitas críticas também do São Paulino, e é um cara que tenta até usar a base. Ele tinha muita restrição ali no começo, mas aí depois, pela falta de peças, ele foi meio que forçado a usar a base, usou bastante esses jovens mais à frente, mas também era alvo de críticas. E é um cara que vocês conhecem bem o jeito dele, né? Bastante explosivo, enérgico na beira do campo, tem um pouco desse estilo malucão argentino, mas caso ele cumpra aí essa expectativa inicial, né? Os jogos que ele teve no São Paulo de invencibilidade inicial, acho que ele pode ajudar muito o Internacional. É isso, estou à disposição caso queiram maiores informações em relação a Zubeldia, possível novo técnico do Internacional. Valeu, um abraço. Aí então, gente, o Gabriel Sá, setorista do São Paulo, falando sobre o Zubeldia, novo técnico do Internacional. Acordo fechado agora, como eu disse, uma nova reunião nesta terça-feira para sacramentar os detalhes e que ele seja anunciado ainda hoje como novo técnico do Internacional. Deixa eu também trazer um bastidor aqui, uma informação importante, porque o Zubeldia, ele não é uma unanimidade, e me parece claro que é entre os torcedores, mas ele também não foi uma unanimidade dentro do Internacional. E é uma informação importante, porque o D'Alessandro, por exemplo, queria trazer o Ramon Dias, técnico que está livre no mercado, lançou ele no River Plate, trabalhou aqui no Brasil no Vasco e no Corinthians, treinou o Olímpia recentemente, fez 7 jogos e acabou pedindo a sua demissão do clube paraguaio. A informação de bastidor é essa: o D'Alessandro queria o Ramon Dias. Inclusive ontem o Inter iniciou um movimento de ligar para jogadores que são conhecidos de alguns membros da direção do Internacional para entender que já trabalharam com o Ramon Dias, obviamente, para entender como é que é o Ramon Dias no dia a dia. E, inclusive, eles receberam relatos bem positivos desses jogadores que eles procuraram. Eles procuraram jogadores que jogaram no Inter e trabalharam com o Ramon Dias, e outros jogadores que eles conhecem, que não tenham trabalhado no Inter, mas que foram treinados pelo Ramon Dias, e também pessoas de ambientes políticos do Vasco e do Corinthians para saber como é que era esse dia a dia do Ramon. E, repito, pelo que a gente ouviu, os relatos foram positivos dessas pessoas que trabalharam com o Ramon Dias, e isso motivou também o D'Alessandro a querer trazer o Ramon. Mas o Inter esbarrou também na pedida financeira do técnico argentino, e por conta disso vai fechar com outro argentino, o Luiz Zubeldia, ex-técnico do São Paulo, tá certo? Então o anúncio pode acontecer ainda hoje, fiquem ligados e a gente vai trazer aqui no canal, tá? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Beijão, um abraço e até a próxima.